Fala pessoal, beleza? Eu sou o Fábio, sejam muito bem-vindos ao canal de Resenhas dos Perdidos no Tempo, onde a gente bate papo e troca ideias sobre quadrinhos, RPG e assuntos relacionados. Então se liga aí que a resenha de hoje já vai começar e o tema é quadrinhos. Hoje eu separei aqui para nossa conversa O Sonhar, as Horas de Vigília, volume 1 e volume 2. Vamos ter aqui, nesses dois encadernados, as 12 edições da série original, publicados lá fora pela DC Black Label, né? E com o subtítulo de Universo de Sandman, que é uma iniciativa, né, da DC de reacender a chama do universo do Sandman, né, trazer de volta esses personagens clássicos e expandir esse universo, justamente trazendo novos autores para introduzir novos personagens e novas ideias, esse tipo de coisa. Aqui no Brasil a gente já teve algumas histórias desse universo de Sandman publicadas, algumas legais, outras nem tanto, mas das que eu já li até agora, O Sonhar, as Horas de Vigília é uma das mais interessantes, mais bacanas e mais bem escritas. Toda essa trama foi concebida aqui pela G. Willow Wilson, que talvez você não conheça de nome, mas só uma curiosidade, é a autora responsável pela criação da Miss Marvel, né, da Kamala Khan, que ganhou série na Disney Plus agora, enfim, tá em ascendência no universo Marvel cinematográfico. Mas enfim, aqui a pegada é outra. E olha só, um detalhe interessante antes de a gente começar a mergulhar nas histórias. Apesar de na capa a gente ter aqui o Sandman, o Lucien, o Mervyn, né, personagens já clássicos desse universo, isso é interessante porque, assim, coloca a história bem fincada dentro da cronologia do Sandman, muito embora eles não sejam os personagens principais da trama. Como eu falei, o principal aqui vai ser o desenvolvimento dos novos personagens criados pela Willow Wilson, né? E como eles se encaixam na convivência com esses outros personagens já antigos, já clássicos do Sonhar. Isso eu acho bem bacana, porque ela conseguiu fazer a mistura certa de desenvolvimento de personagens novos, mas ao mesmo tempo trazendo outros mais antigos, e a gente vai ter uma série de participações especiais aqui, com um grau maior ou menor de importância, mas é interessante para marcar, para pontuar que esses personagens, de fato, que essas histórias todas estão bem fincadas dentro da mitologia ali do Sandman, sem deixar para trás o que a gente já viu antes, mas tipo dando um passo além, beleza? Mas vamos lá, do que trata de fato aqui as Horas de Vigília? Vamos começar a mergulhar aqui nas histórias e a gente vai ser apresentado aqui logo de início para a personagem principal do nosso primeiro arco de histórias, que vai ser a Lindy. A Lindy é essa aqui e ela tem um sonho recorrente com a mesma casa, que não é a casa dos segredos, nem dos mistérios, né? Uma casa nova aqui, então ela sempre sonha com esta mesma casa e ela tá sempre vazia. Só que em uma dessas noites, ela acaba encontrando alguém na casa, que nunca tinha acontecido antes. E na verdade, esse alguém que ela encontra é este personagem aqui, o Ruína, que é um pesadelo que está querendo fugir do sonhar e acaba indo parar nessa casa. O Ruína, a gente vai descobrir isso depois ao longo da leitura, ele é um pesadelo defeituoso, né? Então ele não consegue controlar muito bem os poderes dele, ele acaba se descontrolando lá no meio da casa e tem um daqueles, né, Salamalex, Revestres lá que acontece nos quadrinhos, e com o efeito colateral de que ele vai parar no mundo desperto e a Lindy fica presa lá na casa, no sonhar, beleza? Então ele vai despertar aqui e vai encontrar a filhinha bebê da Lindy. Então, assim, a gente já começa aqui a perceber algumas coisas. A nossa heroína principal desse primeiro arco vai ser a Lindy. Quem é ela? Ela é uma mãe solteira que está tentando terminar um doutorado em literatura inglesa sobre o Shakespeare, né? E aqui a gente tem um pequeno detalhe assim, mostrando as dificuldades dela de conciliar essa vida de mãe com a vida de estudante e tal. Ou seja, são personagens que são apresentados que são bem fincados na realidade. Isso é uma coisa que acontece, sei lá, com milhares de pessoas ao redor do mundo. Então, essa pegada é interessante. E a história passa a se desenvolver em duas vertentes. A gente vai ter a Lindy presa lá na casa, e aí justamente ela vai começar a encontrar diversas versões do Shakespeare, né? Já que esse é o problema que está afligindo ela fica presa lá, tendo contato com essas diversas... Eu nem sabia disso, existem teorias, né, sobre a verdadeira identidade do Shakespeare, que ele pode ter sido diferentes pessoas e tal, homens, mulheres, estrangeiros e tudo mais. Então ela vai lidar com toda essa história enquanto ela está presa dentro do sonhar naquela casa. Só que, claro, ela não pode ficar lá indefinidamente, porque senão ela vai morrer. Esse aí é o lance da primeira história, né? E ao mesmo tempo, o Ruína, o que ele veio fazer aqui no mundo desperto? Qual é o interesse dele? A gente não sabe isso de início, tá? Ele, assim que percebe que tá no mundo desperto e encontra a filhinha da Lindy, vai atrás de uma pessoa que ele sabe que está aqui, que é o Jophiel, um anjo, né? Então, assim, são personagens que estão presentes no universo Sandman de alguma maneira, essa questão, o pesadelo, a pessoa mortal que é envolvida ali, os anjos, todos esses são elementos que já foram aproveitados antes em histórias do Sandman, mas aqui tem uma nova roupagem, tem uma nova pegada promovida pela Willow Wilson, beleza? E no finalzinho da história, obviamente, a gente vai ter aqui a presença do Sandman, né? E tem um mistério de como o Ruína conseguiu fugir, quem ajudou ele a fugir e tudo mais. Eu vou tentar não dar muitos spoilers da história, só dar o essencial aqui para vocês entenderem mais ou menos qual é a pegada da coisa. Então, este primeiro arco vai girar em torno disso.
a jornada da Lindy lá no Sonhar, resolvendo as pendências dela lá com trocentos tipos de Shakespeare diferentes. E aqui no Mundo Desperto a gente vai ter o Ruína e o Jophiel tentando decidir o que fazer com aquela criança e, claro, resgatar a Lindy. Então, por conta disso, eles vão atrás de uma outra personagem, né, que promove vídeos pra internet e tal, não sei o que é a Heather After, que é uma maga, né, uma maga moderna e tudo mais, tem um canal na internet e tudo mais, e ela vai ser descendente do Roderick Burgess, né, que foi o mago que aprisionou o Sandman, né, no início da história. Isso também a gente vai descobrir um pouquinho depois. Então, assim, como eu falei, ao mesmo tempo que são personagens novos, eles têm um pé fincado firmemente na cronologia ou nos temas que já foram abordados em histórias anteriores do Sandman, mas ao mesmo tempo eles são uma brisa nova ali de coisas diferentes, de uma maneira diferente de contar a história. E esse trio vai começar a agir juntos, e aí conforme as histórias vão se desenrolando, a gente vai descobrindo um pouquinho mais sobre eles. Por exemplo, a gente vai ter, olha, a origem aqui do Ruína, né, e o primeiro encontro dele com o Jophiel, e aí a gente vai descobrir qual é o motivo disso. Os dois foram atraídos para o mesmo sonho, tá, de um cara que tem uma vocação. Então o Jophiel foi atraído lá para tipo, proteger essa pessoa, e o Ruína estava ali como na função de pesadelo, só que como ele é um pesadelo defeituoso, ou que não consegue promover somente o que ele deveria, né, que é o medo, ele tem outros sentimentos, ele acaba se apaixonando pela pessoa que está no sonho, pelo cara que está lá no sonho. Então ele vem para um mundo mortal tentando descobrir quem é esse cara. E o Jophiel, como falhou, né, por conta de, mais uma vez, os poderes do Ruína terem atrapalhado lá o sonho e tal, e o Jophiel falhou na missão dele, ou assim foi entendido pelos superiores, ele tá, tipo, pagando uma penitência aqui na Terra. Então o Jophiel veio parar aqui por causa do Ruína, e o Ruína veio pra Terra para encontrar esse cara pelo qual ele está apaixonado, que ele não faz a menor ideia de quem seja. Então, eles vão em busca da Heather para, primeiro, tentar trazer a Lindy de volta do Sonhar, e depois para ajudar, porque ele precisa de ajuda para resolver essa missão, ele precisa encontrar essa pessoa, né? E assim, os personagens vão sendo desenvolvidos e as coisas vão acontecendo num ritmo interessante, a história é muito bem escrita, tem uma narrativa legal, e a gente vai aos poucos sendo apresentado ou reapresentado para diversos outros personagens e situações relevantes no mundo do Sonhar. Por exemplo, a primeira ideia que a Heather tem é que eles podem alcançar o Sonhar para resgatar a Lindy através de Faerie. Então ela vai fazer um ritual que na verdade vai convocar o Puck, que a gente também já viu nas histórias do Sandman, né? Só que aqui o negócio dá meio errado, né? Ele acaba trapaceando eles e tudo mais, e aquilo não funciona, né, da maneira como eles esperam. Claro, a gente está aqui nas primeiras edições, né, não pode tudo se resolver agora. Enquanto isso, o Sandman está investigando lá no Sonhar que diabos aconteceu, né, para o Ruína poder fugir, porque ele estava preso lá no baú dos pesadelos, e assim, e a Lindy lá resolvendo a história dela lá, e tendo as maiores viagens com todos os Shakespeares possíveis e imagináveis. Então assim, é um texto legal, é uma história que flui de uma maneira interessante, e assim, a tendência, ou melhor dizendo, o desenrolar da trama, na minha opinião, só vai melhorando. Esse é aquele tipo de história que ele vai deixando várias pistas e várias coisinhas pelo caminho para serem retomadas depois em histórias futuras, né? Mas pra gente avançar e encerrando esse primeiro arco, sem dar muitos spoilers, mas claro, eles conseguem resgatar a Lindy, né? Ela volta para o mundo mortal, o Sandman encontra ali o Ruína e eles têm ali uma conversa e tal para acertar os ponteiros, e o Sandman acaba liberando ele para ficar no mundo mortal e resolver essa pendência dele, né? Encontrar a pessoa pela qual ele se apaixonou e tudo mais. E aqui, para fechar essa primeira edição, a gente vai ter duas histórias que vão tipo fazer um intervalo entre o primeiro e o segundo arco, colocando mais alguns detalhes. A gente vai ter uma primeira visão do cara pelo qual o Ruína se apaixonou e quem é ele, mais ou menos. Ele também sente que tem alguma coisa diferente ali chamando ele, que ele precisa encontrar, que ele precisa resolver. Então a gente vai abrir um novo leque de tramas paralelas, né? A gente vai ter o desenvolvimento do relacionamento também da Heather com o namorado, que chega a aparecer um pouquinho no primeiro arco e tudo mais. E aqui a gente vai ter a participação do John Constantine, né? Porque assim, aquele ritual que eles fizeram para invocar alguém de Faerie, que acaba vindo o Puck, tem as consequências, e essas consequências vão começar a ser exploradas nessas duas histórias ali de intervalo. A gente vai ter participações, como eu disse, né, de vários personagens conhecidos, o Matthew e a Gold, né? Então assim, só que isso não são aquelas participações gratuitas, né? Eles têm uma função na história, eles têm um propósito, ainda que seja pequeno, ainda que seja só uma participação especial, mas como eu disse, pelo menos pra mim, agradou bastante, né, tanto a história em si, quanto essas participações especiais. Eu acho que elas de verdade acrescentaram pra história, né? Então a gente vai terminar esse primeiro volume com a aparição, olha, de outro figurão aqui, do Oberon, né? Que era o rei
de Faerie, né? Então ele está numa outra situação aqui que vai ser desenvolvida no segundo volume. Então assim, para a gente fechar essa história e partir para o volume final, né? Tem essa introdução, né, do Alberon, e aqui no segundo arco a gente vai se dedicar justamente à questão da quest, né, da saga do Ruína, para encontrar o seu amor, né? A pessoa pela qual ele se apaixonou, o cara pelo qual ele se apaixonou, e ao mesmo tempo ele está procurando um motivo pelo qual ele não consegue mais dormir direito, o que está afetando a vida dele e tudo mais, e as histórias vão se cruzar em algum momento. Mas antes disso, a gente ainda tem muita história para rolar, porque com a ajuda do Alberon, eles conseguem finalmente chegar em Faerie, né? O Ruína, a Heather e o Jophiel, só que Faerie está arrasada, né? Não é mais aquele reino bonito que era antes, e ninguém sabe direito o que foi que aconteceu, e lá pelas tantas eles vão descobrir, olha, que agora Faerie está sob o domínio de Nuala. Salvo engano, isso aqui foi mostrado em alguma das histórias. Eu não lembro se nas histórias antigas ou se nessa nova leva do universo de Sandman, mas essa mudança de poder em Faerie eu lembro de ter lido em algum lugar. E aqui, olha, a gente vai ter também a Titânia, né, que agora serve tipo como o bobo da corte, da Nuala, né, enfim. E tem algumas coisas por trás disso, né, para explicar toda essa questão de Faerie. E assim, essa segunda edição, que vai fechar a história, vai tratar justamente disso, da jornada deles em Faerie, né, o preço que eles vão ter que pagar, porque eles não conseguiram chegar aí de graça, né, claro. E, enfim, vão ser introduzidos mais elementos, né, clássicos do Sandman para fazer aparições aqui, etc e tal. Só que no final das contas, eu não sei se a revista já estava planejada para ser somente 12 edições ou se ela foi cancelada, mas assim, eu achei o final um pouquinho apressado, mas ainda assim eles conseguiram dar um fecho interessante para cada um dos personagens. Pelo menos os personagens principais, né? Cada um deles vai resolver a sua questão mais importante, né? O Ruína, no final das contas, vai encontrar o seu amor e tal. O Jophiel vai conseguir resolver a missão dele. E a Heather também. Só que assim, a história ela deixa vários ganchos para que esses personagens retornem em outras histórias. Tem muita coisa interessante, tem umas reviravoltas legais aqui na trama, bem legais mesmo, umas sacadas interessantes, né, assim, de storyteller mesmo, né, de subverter algumas coisas que a gente tem como certa no universo do Sandman e nesse mundo da magia em geral que é apresentado nas histórias. A arte do Nick Robles está bem bacana, né, eu gostei muito da pegada que ele deu aqui para a revista. Infelizmente, por enquanto, temos apenas essas 12 edições compiladas aqui nos 2 volumes, mas realmente vale muito a pena ler, vale muito a pena dar uma chance, conhecer, né, se você está descobrindo agora o universo do Sandman por causa da série e tal, recomendo que você dê uma conferida aqui nessa revista, beleza? Bom, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido. Quem assistiu o vídeo até agora, muito obrigado. Deixa aí seu like, seu dislike, seu comentário, se você já leu, o que você achou da história, se você ficou interessado em ler, vamos trocar figurinhas aí nos comentários, beleza? Eu vou ficando por aqui e a gente se encontra na próxima resenha.